que continuam o painel de carbono zero e sustentabilidade. A gente tem, como eu disse, várias outras palestras programadas dentro desse painel antes que a gente faça o fechamento dele. E eu já começo convidando, então aqui para falar sobre o manejo ideal para menor emissão de gases. Uma pesquisadora que está desde 1987 na Embrapa, ficou mais de 30 anos na Embrapa Pantanal e hoje está também na Embrapa Pantanal e na Embrapa Pecuária Sudeste. Vai trazer, então, esse tema importante para a gente, algumas orientações, né, de como buscar esse manejo ideal para emitir um menor volume de gases. Convido, então, a Sandra Aparecida Santos. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer à organização pelo convite e por poder passar um pouco do nosso trabalho na Embrapa. Vou falar um pouco do Pantanal, porque a minha experiência é muito no Pantanal, trabalhando com sistemas sustentáveis de produção, e agora estou na Pecuária Sudeste, trabalhando com sistemas integrados, né, principalmente silvopastoris. Falar um pouco sobre pecuária de corte, que é o tema que eu tenho trabalhado. E focando principalmente como bom manejo, né, as boas práticas de manejo, principalmente de pastagens, que é a principal alimentação do nosso rebanho, contribui para a mitigação de gases de efeito estufa e para o sequestro de carbono. Então, desde que eu tenho trabalhado no Pantanal lá, eu aprendi muito como que a gente pode produzir de forma sustentável, porque lá nós temos, né, o maior, né, é o patrimônio da humanidade que nós temos que conservar e produzir. E nós temos uma grande meta no Brasil, né, que é a nossa meta, né, é um compromisso que foi definido na COP 26 e 27 e outros compromissos, né, que o Verhoek falou, que nós temos que reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 50% até 2030, assim como dar fim ao desmatamento até o final da década. E todo esse nosso trabalho, ele está dentro dos 17 objetivos da ODS. Nós podemos citar 3, né? O 2, que é a Fome Zero, Agricultura Sustentável. O 13, que é uma ação contra a mudança global do clima. E o 15, que é a conservação da biodiversidade da vida terrestre. Então, como que a gente pode produzir de forma sustentável? Então, aqui nós temos o último levantamento do sistema de emissão de gases de efeito estufa, que vai de 90 a 2021, e nós podemos observar que houve um incremento em 2021, né, e em relação ao ano anterior de 2020. E a gente observa que teve uma certa diminuição, principalmente aqui, e praticamente na pandemia também teve um pequeno aumento, e teve um aumento praticamente de 12%. E aqui está, que como ele falou, o Verhoek, né, se divide em energia, agropecuária, resíduos, processos industriais e mudanças do uso da terra. Mudanças do uso da terra, principalmente desmatamento, né, é o que tem a maior emissão. E no caso do agro, né, que está aqui, agropecuária, que está aqui em amarelo, a gente observou que em 2021 teve 2,4 bilhões de toneladas de carbono equivalente, né, principalmente a produção de bovinos que domina, que é cerca de 79,4% dos 601 milhões de toneladas. Então, com relação a... Esse aqui é o mapa biomas, que ele faz um levantamento de como que está as mudanças do uso da terra de 85 a 2021. A gente tem observado que as pastagens, né, que é o foco que eu vou trabalhar, que eu vou falar hoje, ela teve um aumento, né, de 106 milhões,
e depois ela teve um declínio. Só que a produção bovina aumentou. Isso mostra que está havendo uma recuperação das pastagens degradadas, né? Diminuindo a área de pastagens, aumentando a área de agricultura, mas com produção mais eficiente e sustentável. Eu gosto de colocar sempre esse slide aqui, que fala os nossos dois modos de produção. Nós temos o land sparing, que é aquele sistema onde a gente tem um sistema intensivo, e geralmente a gente tem uma área de conservação, tá? Que é a da reserva legal, e no outro sistema a gente procura otimizar, seria o sistema de intensificação sustentável. E temos também o sistema land sharing, ou sistemas integrados, ou aqueles sistemas, por exemplo, que nem o Pantanal, que são sistemas com base na biodiversidade, onde você tem a produção numa área comum, onde temos também a diversificação, uma maior diversificação e o uso multifuncional dessa terra. Então, hoje em dia, há um consenso mundial, há um consenso mundial sobre a necessidade de a gente construir sistemas de produção sustentável que reduzam o uso de insumos, tanto o sistema intensificado, que emitam menos gases de efeito estufa e que aumente o potencial de mitigação por meio de práticas de manejo, como, por exemplo, o sequestro de carbono nas pastagens. Hoje em dia, vocês já devem ouvido falar muito sobre agricultura regenerativa tropical. Esse termo, ele tem é muito interessante, que eu vou colocar ele em alguns slides, que é um termo definido por Rodali em 83. E ele tem como base a agricultura orgânica. Então, como que a gente pode ter produção e conservação e regenerar os recursos naturais? Então, nós temos que pensar que os sistemas sustentáveis, eles devem adotar práticas regenerativas que melhorem a saúde do solo, porque o solo, ele é a base da sustentabilidade. Então, pensem nisso. O solo é muito importante quando se fala em sequestro de carbono. E biodiversidade também. Hoje se fala em crédito de carbono, mas já se está de olho no crédito biodiversidade, com a produção de alimentos de forma eficiente e que contribuam para a mitigação dos gases de efeito estufa. É claro que esse alimento de forma eficiente é também que dê o retorno econômico para o proprietário. Essa agricultura regenerativa tem como princípios reduzir o revolvimento dos solos, e isso é uma boa prática, geralmente, do plantio direto, que é muito preconizada pelo Plano ABC. Jamais deixar o solo desnudo. Hoje se fala muito em cobertura do solo, cobertura verde. Então, nós temos que pensar em práticas que não deixar esse solo desnudo, que vai ter uma emissão, maximizar a diversidade de plantas, integração entre culturas, produção animal, procurar sistemas integrados e reduzir o uso de insumos agrícolas. Aqui entra muito a tecnologia de precisão, que vem cada vez mais otimizar o uso dos recursos naturais e a redução, né, do uso de insumos, que isso contribui muito com a produção sustentável e econômica. Quando se fala em carbono, nós temos que pensar em conhecer o processo da liberação do metano, né, que é o ciclo biogênico do carbono. Então, ele começa com a fotossíntese. Ele começa com a fotossíntese, que o pasto ele sequestra o carbono, que vai transformar em celulose e amido, que é consumido pelos bovinos, e no processo de fermentação entérica ele vai liberar, ele vai
transformar esse capim em ácidos graxos voláteis, e como subproduto vai ter o metano, que vai ser liberado pelo arroto e também vai ser eliminado pelas fezes. O metano, ele permanece 12 anos na atmosfera, tá? E na atmosfera ele vai sofrer oxidação e vai transformar em carbono e água. E o carbono, por sua vez, ele pode ficar até 114 anos na atmosfera. Esse carbono, ele volta, né, novamente para a fotossíntese. Os bovinos, e nesse processo, na excreção, né, das fezes, a gente também tem que falar muito do nitrogênio. Eles excretam cerca de 70% a 95% do que eles consomem. Praticamente pouco é retido na carne que sai do sistema. Então, é um ciclo que sempre está voltando. E esses dejetos, eles aumentam a fertilidade do solo. É um serviço. É claro que tem toda a volatilização. E aqui entra muito o papel dos rola-bostas, né? Que faz toda essa degradação das fezes. E a gente sempre coloca que quando se faz um bom manejo, essa emissão de metano dos bovinos, ela pode ser considerada um custo do ecossistema para pagar esse ciclo biogênico que é natural, tá? Então, como que a gente pode fazer todo esse manejo? E a produção de metano pela pecuária, ela é influenciada pela dieta. Então, depende muito do sistema de produção, o que eu tenho de composição nessa dieta, principalmente no caso a qualidade das pastagens, ou a suplementação que é feita de concentrados, no caso do abate, no terminação. A presença de compostos secundários. Sabemos que a presença de tanino em algumas forrageiras, elas diminuem a emissão de metano. Os compostos que influenciam a microbiota ruminal. Nós temos muitos estudos sobre aditivos na dieta, né? Principalmente algas, que tem estudos mostrando que a redução é intensa, né? Na emissão de metano. E a influência dos animais também, que varia de acordo com a espécie, tamanho, categoria. E, hoje em dia, se faz melhoramento para animais que tenham maior eficiência alimentar residual. E aqui, como eu falei, para a gente fazer manejo, a gente tem que conhecer os ciclos da natureza, né? Como eles acontecem para melhor fazer o manejo. O ciclo do nitrogênio também é de extrema importância, porque ele é o principal responsável pela produtividade das pastagens, principalmente produção de folhas, perfilhamento, né? Então, nós temos sempre as entradas. A entrada de nitrogênio, ela acontece por duas vias. É muito pouco a entrada pela atmosférica, que é geralmente por raio, é muito pouco. Geralmente a entrada é pela fixação biológica feita pelas leguminosas, né? Por isso é importante essa consorciação com leguminosas. E também pela adubação química. Então, se a gente quer um sistema sustentável, a gente tem que procurar entender todo esse papel, né, dos micro-organismos, né, com relação aos nutrientes e todo esse ciclo aqui para tentar otimizar. Não vou entrar em detalhes, que não dá tempo. Aqui eu gostaria de colocar no Pantanal que nós temos lá o produtor, ele tem um principal desafio, é a dinâmica das pastagens, que depende da inundação. Por exemplo, eu posso ter uma pastagem muito produtiva das áreas úmidas, tá? Mas quando a água, ela inunda essas pastagens, fecha o ciclo de nitrogênio e nós não temos produção, dependendo do grau de inundação. Então, eles têm que entender todo essa produção para tentar estimar a real capacidade de suporte. E é muito interessante os campos de morunduns, que são mais altos.
e eles têm uma relação de simbiose entre a área inundável e a área alta, de modo que nós temos uma sobrevivência da vegetação. E isso até os índios, antigamente, eles faziam os capões, né, mais altos para tentar que continuasse a produtividade. Então, hoje em dia, a melhor prática de manejo que nós temos que pensar é a recarbonização do solo. Por quê? Porque o solo é, do sistema terrestre, o maior reservatório de carbono. E esse carbono, o principal componente é a matéria orgânica. Então, nós temos que buscar boas práticas para melhorar a matéria orgânica, que é o reservatório de nutrientes, tá? Então, essa matéria orgânica, por isso que é importante fazer um bom manejo das pastagens, nunca fazer, jamais colocar superlotação, porque tem que deixar o resíduo nas pastagens dos restos vegetais, fazer uma melhor distribuição dos dejetos animais, porque todos eles vão ser decompostos na microbiota do solo. Essa pastagem ela tem que ter uma certa altura, de modo que ela possa fazer a fotossíntese e não prejudicar as raízes, porque a biomassa radicular é onde está a maior quantidade de carbono. Então, é importante procurar espécies que têm sistemas radiculares profundos e adaptados. Temos também que trabalhar com pastagem biodiversa. Hoje em dia se fala muito em mistura, em diversidade de pastagens. Nós temos desafios para isso. Associar com os micro-organismos do solo e tudo isso para a gente melhorar essa relação carbono-nitrogênio da liteira. Tá? Ela tem uma relação para que essa pastagem tenha perenidade e tenha uma dieta que atenda às necessidades dos animais. Então, aqui é um mapa do estoque de carbono, né, do Brasil, não vou entrar em detalhes. Aqui, as boas práticas da tecnologia do plano ABC+. Hoje em dia estão discutindo também o plano ABC mais verde, né, que está em discussão. E eu não vou... com relação às estratégias, eu não vou falar muito, vou falar rapidamente aqui sobre o melhoramento animal, buscando raças mais eficientes e também tolerantes ao calor, né, para as mudanças climáticas. Falar mais sobre o manejo da alimentação animal, manejo das pastagens e a recarbonização da matéria orgânica do solo. Então, com relação ao melhoramento animal, eu vou colocar aqui esse trabalho recente, que foi feito pela Embrapa Gado de Leite, em associação com a Associação Brasileira do Gado Girolando, que eles fizeram um trabalho de seleção de 20 anos para animais tolerantes ao calor e ao conforto térmico, né? Eles avaliam a capacidade de transmissão prevista para os descendentes. E eles tiveram 60% mais de leite e 39% menos metano, tá? Então, a tendência também é trabalhar com mais animais também mais eficientes na pastagem. Isso também contribui muito com a redução de gases de efeito estufa. E para melhorar a dieta, nós sabemos que nós temos uma relação entre consumo e emissão de metano, né? E a medida mais adequada para a gente avaliar, que tem sido feita, é transformar. Geralmente a gente fazia gramas de carbono por dia por animal, mas hoje em dia se preconiza mais transformar carbonos equivalentes por quilo de peso vivo por hectare. Essa tem sido a melhor unidade métrica para a gente comparar a emissão de metano, né?
Então, como melhorar a qualidade do pasto consumido, que a gente sabe que tem uma relação com a menor emissão? Nós podemos trabalhar com uma dieta biodiversa, utilização porque o animal vai ter essa possibilidade de ter uma melhor nutrição, utilização de forrageiras de maior digestibilidade, otimizar o uso de gramíneas de ciclo C3. No Pantanal, nós temos gramíneas de ciclo C3 e ciclo C4, consorciação de gramínea, que é ciclo C4, a maioria, que são as tropicais, com leguminosas, que é ciclo C3, sistema rotacionado, rotatino ou rotacionado rápido, né? Que onde os animais conseguem consumir a forrageira de melhor qualidade. Então, você faz uma rotação rápida, de modo que ele aproveite o melhor da pastagem. Os estudos atuais, esse estudo aqui é de 2022, ele mostra a importância de uma dieta biodiversa em pastagens. Enquanto mais ricas, isso vai interferir na carne dos animais, né? Elas vão ser mais ricas. Os estudos atuais estão mostrando isso. Então, tudo isso pode agregar valor a esses sistemas de produção. E também a gente tem que trabalhar com alimentação de precisão. Por conta, né, se o animal tem uma dieta balanceada, a gente não pode dar excesso de nitrogênio, não podemos dar excesso de fósforo, e isso entra na alimentação de precisão. Então, o produtor ele ganha e o ambiente também ganha, né, porque a gente vai ter uma produção eficiente. Então, hoje em dia, a tecnologia de precisão vem auxiliar os produtores nesse monitoramento da dieta. E hoje se fala também em ecossistemas pastoris biodiversos, né, onde tem todo um cardápio para o animal. E aqui eu gostaria de colocar um exemplo do Pantanal, né, que a gente sempre fica a polêmica, né, onde introduzir pastagens exóticas no Pantanal, né? Então, na verdade, as pastagens exóticas, principalmente a espécie mais adaptada ao Pantanal tem sido a braquiária umidícola. E sabendo onde introduzir a braquiária, respeitando as paisagens, o produtor tem muitas áreas que são pouco produtivas, tem pastagens de baixa qualidade. Então, a gente pode colocar as pastagens de modo que ela possa contribuir com os serviços em áreas onde as pastagens são de menor qualidade, nessas áreas de campo cerrado. Então, seguindo a legislação, nós temos como fazer o quê? Contribuir com os sistemas silvopastoris naturais, melhora a resiliência, o balanço nutricional da dieta. Por quê? Porque nessas áreas baixas nós temos pastagens riquíssimas, que são de ciclo C3, associada com as pastagens exóticas que são introduzidas. Elas podem ser também, ter um mix de pastagens nativas e exóticas, onde a gente melhora essa taxa de lotação, tem a conservação do ambiente, tem toda essa biodiversidade que a gente pode contribuir com o crédito de carbono e o crédito de biodiversidade. Nós fizemos um estudo de gramíneas nativas para avaliar a emissão de metano e a gente observou, aqui nós fizemos da braquiária umidícola, da grama do cerrado, que ela é adaptada às áreas muito pobres, fizemos também do capim-arroz e do capim de capivara, que é de ciclo C3, e a gente observou a grande produtividade das espécies C3 e que reduz, que tem uma baixa emissão de metano por quilo. E essa espécie aqui é muito interessante, que ela também tem uma baixa produção e ela produz o ano todo. Então, ela está sendo o nosso foco de estudo de futuro melhoramento para ser uma alternativa à braquiária. E aqui o estudo é do Dr. Ciro, que está aqui. Ele fez o estudo na Embrapa Pantanal com
para verificar emissões de metano e em 2 pastagens, pastagens nativas e pastagens onde tive a introdução de exóticas. E a gente pode ver que teve uma variação entre a chuva e a seca, né? E aqui eu gostaria de colocar que as pastagens nativas estavam com super pastejo, né? Então mas não teve diferença entre as duas. Na seca também não teve diferença, embora diminuiu nas nativas. Aqui eu gostaria de colocar que na seca toda essa área úmida ela fica disponível para o animal e ela é de altíssima qualidade. Então, por isso que toda essa dinâmica do Pantanal nós temos que entender, porque tem anos que ela está disponível, tem anos que não está, então tudo isso interfere nessa quantificação do carbono. A consorciação de leguminosas, ela é de grande importância. Ela melhora a qualidade da liteira do solo, ela acumula estoque de carbono, ela melhora a resiliência, a biodiversidade de polinizadores, aumenta a digestibilidade, ela tem maior teor de proteína, ela reduz a emissão de metano, aumenta o período de pastejo na estação da seca. Hoje em dia se fala muito nessa consorciação. Ela é uma grande... O produtor ele vai economizar no uso de adubos nitrogenados, só que daí vem a pergunta: não tem sementes de leguminosas disponíveis no mercado para todo mundo que quiser usar. Falo de pastagens nativas, também não tem. Então, muitas das práticas de manejo, elas são interessantes, mas o produtor, quando vai adotar, ele tem esse empecilho. Então, a gente tem que começar a mostrar mais interesse também para as indústrias começarem a produzir, ter maior disponibilidade no mercado. Porque aqui nós fizemos um estudo lá na Embrapa Pecuária Sudeste com o uso da braquiária brisanta com feijão guandu, tá? Esse estudo, na verdade, ele foi feito pelo aluno da Patrícia Anchão e comparando com uma pastagem degradada de braquiária. E esse estudo mostrou que os bovinos reduziram até 70% da emissão. E eles também ganharam 58% de peso a mais. Então, é uma tecnologia que a gente tem que adotar, né? E tem também alguns resultados. A gente fez um estudo na Embrapa Pantanal para recuperar pastagens degradadas de área muito pobre como essa, e a gente utilizou estilosantes Campo Grande, só que em áreas não inundáveis, porque ele não é adaptado a áreas inundáveis, e a gente observou uma excelente recuperação, e fora que de uma pastagem de 5% de proteína, ela vai para 10% de proteína. Então, tem um grande potencial. E minha alegria foi visitar a fazenda do Cruzeta nessa semana, e ele adotou essa tecnologia na propriedade dele, associando com braquiária umidícola, e olha que linda a pastagem, toda diversificada, onde nós temos a leguminosa e a braquiária, uma pastagem muito bem conservada, e isso mostra a validação da tecnologia, e só que é uma área não inundável, o estilosante não... Então, eu não vou falar muito aqui, não sei o meu horário, eu gostaria só de focar aqui a relação de carbono-nitrogênio, por isso que a importância da mistura das espécies, principalmente C4 e C3, porque geralmente, quando a relação, por exemplo, eu tenho uma C4, que ela tem baixo carbono em relação ao nitrogênio, vai predominar a imobilização, né? Que vai diminuir o nitrogênio no solo, porque esse nitrogênio que já é baixo, ele vai ser utilizado pelos micro-organismos, então vai ser muito ruim. E quando ela é baixa, daí vai predominar a mineralização. Então, é muito importante essa mistura de espécies para a fertilidade, para melhorar a fertilidade do solo. Então, qual que seria o manejo
interessante, a melhor estratégia para manejo das pastagens é ajustar a taxa de lotação, a pressão de pastejo, de acordo com a produção, a curva de produção daquela pastagem, né? Geralmente, o pastejo moderado, que é você deixar 50% dessa pastagem, ele favorece essa ciclagem de nutrientes e aumenta a produção, tá? Enquanto que a intensidade, o pastejo intenso, ele vai reduzir a área foliar da pastagem e vai reduzir a capacidade de capturar carbono, então vai diminuir também as raízes, porque ela vai enfraquecendo, e aí nós temos uma baixa produção. Aqui é uma pastagem, ela teve um mau manejo, né? E aí, essa também é no Pantanal, e aqui a gente pode observar que nas áreas desnudas, o tatu ele aproveita para fazer as casas, né? Então, diminui mais a área útil das pastagens. E aqui também, geralmente no Pantanal se usa a lotação contínua. E aqui é uma foto durante a seca extrema. Um outro fator da lotação contínua que é prejudicial são as trilhas que o gado, né, pelas suas rotinas de caminhada, isso tudo diminui a área de pastejo, são áreas desnudas. Então, nós temos que usar um sistema de modo que não permita essas trilhas. Na seca extrema, o pastejo intenso, ele pode reduzir extremamente a vegetação da pastagem, tá? E aí vem algumas invasoras que tentam cobrir o solo. A gente considera essas espécies como cicatrizantes, porque é elas que vão, pelo menos, segurar a umidade, né, do solo. E, nesse caso, a primeira decisão do produtor é tirar o gado, diminuir a taxa de lotação e para incrementar essa retenção de água, para não deixar nessa situação. Aqui eu mostro uma pastagem nativa bem manejada. Você pode ver que não tem áreas subpastejadas nem superpastejadas. Nós temos uma diversidade de espécies. É na Fazenda do Cruzeta, Santa Fé do Corichinho. E, nossa, acabou meu tempo. Aqui é a pastagem cultivada também, onde mostra o pastejo moderado. E aqui eu gostaria de falar que quando se queima também, nós temos que não colocar gado logo em seguida, deixar o tempo. Aqui mostra o trabalho que a gente fez no Pantanal com pastagens das áreas úmidas, onde a gente quantificou o carbono, de modo que a gente consegue avaliar o valor do carbono em termos de energia. A gente fez um sistema para quantificar e valorar esse carbono, para pagamentos de serviços para os produtores que conservam essas pastagens nativas. Eu acho que é interessante. Pastagens nativas do Pampa, elas emitem menos metanos quando eles adubam. Muitas áreas podem ser adubadas e podem ser enriquecidas com pastagens. Aqui, o aumento e diminui metano. E insumos biológicos também, a gente avaliou, a gente isolou no Pantanal, o MEI-1. Esse aqui é um trabalho preliminar na Fazenda do Cruzeta também, de um aluno que está lá, mostrou a importância dos insumos biológicos e a intensificação das pastagens. Nós temos que pensar como que a gente pode fazer essas trocas, né? Para os sistemas integrados, aqui usando árvores nativas, junto com o guandu, lá na Embrapa Pecuária Sudeste. A Fazenda Santa Fé do Corichinho tem um sistema de pastagem ecológica, que é muito interessante, em área de cerradão, com pastagens exóticas biodiversas. E aqui é interessante, na supressão de áreas de cerrado, para a formação de pastagens, a gente ter um método que a gente consegue conservar. E é muito interessante que, quando você deixa a leira e não queima, ela regenera. Aqui que eu falo da pecuária regenerativa. Então, voltam as espécies. Então, é muito interessante
que a gente pode fazer essa formação e usando a agricultura regenerativa, manter o carbono no local e incrementar com a introdução das exóticas aqui de maneira adequada. E a Embrapa está desenvolvendo uma tecnologia Libes, que ela consegue fazer análise de cerca de 22 parâmetros do solo e cerca de 1.000 amostras de solo diariamente, né? Então, a tecnologia está aí para nos ajudar. E é muita coisa para falar, desculpa, gente, para passei do meu prazo.